Vamos lá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Agora eu vou apresentar o nosso recurso educacional aberto, que é sobre a cache. O nosso grande objetivo, ou o grande objetivo do nosso recurso educacional aberto é promover um conteúdo mais acessível sobre cache para os alunos de ensino médio. Cache é um assunto que geralmente é encontrado em livros muito técnicos, ou seja, ele aborda a memória cache de forma muito técnica, ou seja, apresenta conceitos e definições que muitas vezes não são acessíveis aos alunos do ensino médio, seja porque eles não têm uma bagagem muito técnica pré-requisitada, ou seja, quando você estuda cache, você já precisa ter estudado, por exemplo, um pouco de memória de computadores, estudado conteúdos de sistemas digitais e por aí vai. Então, no ensino médio, esses conteúdos não são vistos com frequência. Por isso que a cache é um assunto que a gente escolheu para transpor para o nosso recurso educacional aberto. Então, o nosso objetivo é apresentar de forma didática esse conteúdo. Como que a gente fez isso? Basicamente, a gente criou um website com conteúdos didáticos da memória cache. E esses conteúdos didáticos foram fundamentados em ilustrações que a gente desenvolveu para facilitar com uma analogia do dia a dia. Então vamos começar. Primeira coisa, a memória do nosso computador ou dos nossos dispositivos de celulares. Essa memória, ela armazena informações que a gente precisa usar nos dispositivos. Então, por que a gente às vezes não pensa? A gente pensa às vezes, por exemplo, que a gente poderia ter só uma memória, mas aí que tá. Uma só memória, ela não consegue juntar todas as características relevantes de uma memória. Por isso que a gente precisa ter várias memórias, onde cada memória tem uma característica específica. Vamos começar, por exemplo, com a memória principal, onde a gente tem nos nossos dispositivos uma memória RAM principal. Para a gente acessar os dados dessa memória, é um processo lento, um processo custoso e que demora bastante. Então, a gente pensa, como que o nosso celular, por exemplo, tem uma velocidade rápida para acessar as informações? E isso está na nossa memória cache, a explicação. A memória cache é uma memória como qualquer outra, mas ela é uma memória com características próprias. E aqui a gente tem várias memórias que estão em computadores. E a gente monta essa hierarquia conforme características de velocidade e armazenamento. Quanto mais para cima, mais rápido, ou seja, mais rápido para a gente acessar os dados dentro dessa memória. Quanto mais para baixo, mais armazenamento. Então, se você perceber bem aqui, o HD é a memória com maior armazenamento. Porém, quanto maior a memória, menor a velocidade. Então, você já imagina que demora muito para a gente acessar as informações aqui dentro. Então, quando a gente olha no extremo oposto, a gente tem os registradores e a cache. Ela é rápida, então você pensa, tem pouco armazenamento, mas é justamente por isso que ela é rápida. Então, os nossos celulares, computadores, dispositivos, eles têm uma memória cache justamente para deixar o acesso aos dados mais rápido. Então, como que isso funciona? A gente faz uma analogia em que a memória principal é uma grande biblioteca, é uma biblioteca com muitos livros, como a gente consegue ilustrar aqui, é uma grande biblioteca com muitos livros. Se o nosso computador ele precisa de um livro, ele demora para ir até a biblioteca e puxar esse livro. Então, o que a gente faz? A gente cria uma pequena mesa de trabalho e a gente coloca os livros que ele mais está usando naquele momento. Então, aí que tá. Sempre que o computador precisa de um livro, ele primeiro tenta ver na cache, porque é mais rápido. Então, na cache, o segredo da velocidade está em deixar na cache os livros, os melhores livros, os livros que ele mais está usando naquele momento, para que sempre que ele precise de um livro, ele vá onde? Na cache e pegue aquele livro. Caso ele não consiga encontrar na cache, ele terá que ir onde? Na memória principal. E esse é um processo que irá demorar muito. Esse processo ele demora, por isso que a gente tem que sempre colocar na cache os livros que ele mais está usando. Então vamos lá. O princípio de localidade também é um princípio que a gente precisa entender muito bem para entender como que a cache é rápida. O princípio de localidade diz o seguinte: quando a gente tem
quando a gente busca uma informação, por exemplo, aqui, a gente quer a fórmula de Bhaskara que está no livro azul, página 80. Vamos lá, então a gente tem aqui, página 80, a fórmula de Bhaskara. O que a gente pensa? Ele vai ler a fórmula de Bhaskara e acabou por aí. Mas aí que tá. Vamos dizer que ele tá pegando a fórmula de Bhaskara, só que futuramente a chance dele querer ver, por exemplo, raízes da função fórmula de Bhaskara ou gráfico é grande, porque ele está querendo a fórmula de Bhaskara. Então esse é um princípio que fala assim, se a gente está usando uma informação, talvez uma informação próxima também ele vai querer usar no futuro. Então é por isso que a gente não pega somente a página, arranca a página e traz para a cache. Não, a gente traz o livro inteiro, porque se ele usa a fórmula de Bhaskara, é provável que ele também use outro conteúdo daquele livro. Então esse é o princípio de localidade. A gente traz as informações próximas. E também tem a questão de a cache, a gente vai trazendo novos livros, voltando para a memória principal conforme a necessidade. Ou seja, conforme a necessidade, a gente vai trazendo outros livros. Então, o segredo está em a gente sempre manter os melhores livros aqui. Então, vamos lá. Como que funciona o processo dele querer achar na memória cache? Aí que tá. A gente tem a memória cache, que é a mesa de trabalho, e aí vamos dizer que o aluno ou a pessoa queira o livro amarelo. Ele vai na cache e verifica se ele consegue encontrar o livro amarelo. Aqui ele consegue achar o livro. Então, ele acertou. A memória cache foi bem sucedida em ter o livro amarelo. Mas aí que tem um problema. Imagina que ele não acha o livro verde. Ou seja, ele quer o livro verde e verifica, não acertou. Então tem um problema, não está na cache. Qual que é a solução? E ter que buscar na memória principal. Só que aí que tá, vai demorar, porque chegar na memória principal é um processo que demora bastante. Então, a memória cache trouxe uma falha, porque não tem um livro verde. Vamos lá. Outro princípio de localidade importante é o da localidade temporal, onde caso a gente use o livro amarelo, por exemplo, o livro amarelo, a gente usaria ele no futuro novamente. Então, por isso que a gente tende a deixar as informações que a gente mais está usando na cache por mais tempo. Então, vamos lá. Agora, para a gente entender melhor como a cache funciona, a gente precisa entender a estrutura dela. A estrutura da cache, ela tem, basicamente, aqui a gente tem a memória principal e aqui a cache. A cache, ela tem várias informações que nos auxiliam a manter uma mesa de trabalho, vamos entender assim, com os melhores livros, onde a gente tem o bloco, que seria o equivalente ao livro, e aqui a gente tem o rótulo, ou a tag, que ajuda a gente a entender onde que esse livro está. É como se a gente tivesse aqui um livro, e aí aqui no rótulo a gente tivesse, por exemplo, como nas bibliotecas, a gente tem um rótulo da estante, ou seja, cada livro vai ter um rótulo ali com um código 364, por exemplo, e aí quando você quer encontrar numa biblioteca um livro, você precisa pesquisar pelo rótulo, certo? Então você quer o livro, por exemplo, Matemática, volume 1. E aí o código dele é 3684. Aí você vai na biblioteca, vai na estante certinha e acha ele aqui, 3684. É isso que a gente tem um rótulo, ou seja, a gente tem um livro aqui e aqui a gente vai ter o rótulo da biblioteca. Então essa é basicamente a estrutura da cache. Agora, como que a cache ela escolhe qual livro da nossa biblioteca vai para cá? Ou seja, qual desses livros vai para a cache? Esse é um processo que é bastante... Ele tem várias técnicas para a gente desenvolver. A gente tem 3 principais. Primeiro, a gente chama esse processo de mapeamento, ou seja, trazer um bloco da memória principal para a nossa mesa de trabalho, que é a cache, é mapeamento. Então, a gente tem aqui o mapeamento. A gente tem 3 tipos de mapeamento. O mapeamento direto, mapeamento associativo e mapeamento associativo por conjunto. Vamos lá, agora eu vou falar sobre o mapeamento. O que é o mapeamento? Basicamente, o mapeamento é o método ou é a técnica em que você pega da sua biblioteca, ou seja, da memória principal,
um bloco, ou nesse caso o livro, e você traz para sua mesa de trabalho, que é a memória cache. A gente tem 3 formas de fazer isso. A gente tem o mapeamento direto, associativo e associativo por conjunto. Cada um tem seus benefícios e desvantagens. Tem suas vantagens e desvantagens. Vamos começar pela do mapeamento direto. Mapeamento direto basicamente diz que cada um dos livros que a gente tem na nossa memória principal, seguindo a nossa analogia, cada um dos livros já tem um espaço pré-determinado que vai para a memória cache. Ou seja, se a gente tem aqui a nossa mesa de trabalho com 6 lugares para livros, aqui a gente imagina que cada livro da nossa memória principal já tem um espaço pré-determinado, ou seja, livro de matemática sempre vai para esse primeiro espaço, livro de arte sempre vai para esse aqui, livro de biologia sempre vai para esse aqui. E aí você pensa, tá, aqui eu tenho 6 livros, e quando eu tiver mais de 7 livros? Aí que tá, se eu tivesse outro livro aqui embaixo, ele, por exemplo, repetiria, como, por exemplo, o livro de geografia, ele iria para o espaço 1. Então, a partir do próximo, que é a mesma, tipo, a gente tem a mesma quantidade de espaços aqui, no nosso exemplo, mas na memória principal ela é muito maior que a cache. Então, se tivesse mais um aqui, ela iria para esse, depois para esse, ou seja, repetiria os espaços. Aí que está o problema. Quando repete o espaço, então, vamos imaginar, por exemplo, que eu queira estudar matemática e geografia ao mesmo tempo. Eu não posso, porque ou eu tenho matemática na minha cache, porque o livro de matemática sempre vai para esse espaço, e o de geografia também. Então, se eu quiser estudar matemática e geografia, eu não consigo. Tem que ser ou matemática, que aí eu coloco o livro aqui de matemática, ou geografia, ou eu coloco aqui. E esse é um dos problemas, que talvez, quando eu quero 2 livros, ou seja, 2 informações úteis na minha memória principal na cache, talvez eu esteja perdendo uma oportunidade de ter um outro espaço que eu estaria usando também. Então, esse é o problema da memória do mapeamento direto. Agora, partindo para o mapeamento associativo. O mapeamento associativo ele é bem mais flexível que o mapeamento direto. No mapeamento associativo, cada livro ele pode ir para qualquer um dos espaços da memória. Ou seja, o livro de matemática pode ir tanto para o espaço 1, 2, 3 da cache, qualquer espaço da cache. O benefício disso, a vantagem disso, é a flexibilidade, ou seja, eu não tenho esse problema de ou estudar um ou estudar outro, por exemplo. Então, qual que é o problema aqui? Tem essa vantagem, mas também tem uma desvantagem, que é, quando eu vou comparar, vamos lá, se eu estiver buscando um livro na cache, na minha mesa de estudos, e eu quero verificar se esse livro está na cache, eu tenho que comparar todos esses espaços, então isso me dá o quê? Um circuito complexo, porque eu tenho que ter um circuito para comparar aqui, outro aqui, em todos os espaços da cache. Então o circuito fica mais complexo e fica mais caro para fabricar. Então, qual que é o terceiro método? O terceiro método pega as vantagens dos dois, ou seja, é um meio termo. Ele pega tanto as vantagens do mapeamento direto quanto as vantagens do mapeamento associativo. Então, o que a gente tem? Um mapeamento associativo por conjunto. O que esse mapeamento associativo por conjunto faz? Eu tenho primeiro um mapeamento direto, que vai encaixar nos conjuntos, ou seja, eu tenho aqui os meus livros, em que eles basicamente já vão ter um pré-determinado para qual conjunto eles vão, ou seja, matemática sempre vai para o grupo de exatas biológicas, então isso é um mapeamento direto para o conjunto. Livro de biologia também, sempre vai para essa primeira gaveta que é de biológicas. Livro de artes, livro de história, filosofia e geografia, todos eles sempre vão para a segunda gaveta, que é a gaveta de humanas. Aí que tá. Quando esse livro de matemática ele chega aqui pré-determinado, aí ele verifica para qual gaveta dentro dessa grande gaveta de exatas biológicas eu vou. E aqui tem a flexibilidade do mapeamento associativo, porque o associativo, que a gente acabou de ver aqui, ele permite essa flexibilidade. Então, é como se isso aqui fosse o meu conjunto, no associativo por conjunto. Então, eu tenho uma flexibilidade dentro do conjunto. Por exemplo, aqui em história pode ir tanto para esse, quando chegar na gaveta de humanos, pode ir para esse, ou pode ir para esse de baixo, esse aqui. Então, eu tenho um mapeamento direto aqui e um mapeamento associativo aqui dentro. Esse é o associativo por conjunto. E quais são os benefícios? As vantagens é basicamente que eu tenho essa flexibilidade dentro da gaveta e eu tenho um mapeamento direto também aqui, então reduz a complexidade. Então, essa é a grande vantagem do associativo por conjunto. Ele pega ali um equilíbrio das vantagens dos outros dois. Então, por fim, basicamente, com isso a gente percebe que a cache ela tem seus próprios mecanismos para possibilitar que os processadores sejam de altíssima velocidade, ou seja, quando eles querem acessar alguma informação na memória, eles não precisam ir na memória principal, eles podem ir numa memória cache que já tem ali algumas informações pré-selecionadas que possivelmente serão informações que ele irá utilizar com frequência, seguindo os princípios da localidade. Então ele sempre tem uma tendência a buscar na cache e acertar que o conteúdo esteja ali. Caso ele não consiga encontrar o conteúdo, ele tem que ir na memória principal e buscar.